Recife, uma operação da Polícia Civil prendeu 6 pessoas suspeitas de vender alvarás do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 3 são servidores da instituição. De acordo com as investigações, os desvios passam de 6 milhões de reais. O chefe do esquema era funcionário de uma vara civil. Esse servidor, que era chefe de secretaria, ele usava o token de uma juíza aposentada sem o conhecimento e o consentimento dessa juíza. Ele utilizava esse token para expedir os alvarás nos processos cíveis da vara que ele era chefe de secretaria e ele expedia em benefício de pessoas já alheias ao processo. Então, essas pessoas levantavam o valor dos alvarás e muitas delas passavam, esse valor de volta para ele. A lavagem de dinheiro fraudulento era feita com a compra de objetos de luxo como bolsas, relógios e joias. A quadrilha é investigada por corrupção, peculato, falsidade ideológica, comunicação falsa de crime e lavagem de dinheiro. Os delitos são cometidos desde 2019. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, 2 dos servidores presos hoje já estão com decisão administrativa de demissão. A Justiça do Rio de Janeiro absolveu os 3 policiais militares acusados de matar Eduardo Felipe, de 17 anos, em 2015, durante uma ação no Morro da Providência. Eles foram julgados por homicídio qualificado e fraude processual. Imagens feitas logo após a morte do adolescente mostram os agentes modificando a cena do crime. O juiz do caso afirmou que o conselho de sentença reconheceu que um dos policiais atirou contra Eduardo, mas absolveu o agente e os outros 2 acusados. Depois de um atraso de 8 anos, as obras do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo, foram retomadas. Com 44 quilômetros de extensão, o Rodoanel Norte vai ligar a capital paulista aos municípios de Arujá e Guarulhos. E, segundo o governo do estado, também vai facilitar o acesso ao Porto de Santos. As obras foram divididas em 2 trechos. O primeiro entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, com previsão de entrega para setembro de 2025. E o segundo da Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital, com conclusão até setembro de 2026. E tudo será de responsabilidade do Grupo Ápia, que ganhou a concessão do trecho norte do Rodoanel pelo prazo de 31 anos em leilão realizado pelo governo do estado no dia 14 de março do ano passado. Ao todo, o projeto está orçado em 3 bilhões e 400 milhões de reais. O presidente Lula sancionou a lei que garante espaços exclusivos no SUS para mulheres vítimas de violência. A determinação garante salas de acolhimento, atendimento adequado e proteção à integridade física das vítimas em hospitais públicos e também na rede conveniada. A medida se junta às outras leis que buscam prevenir a violência contra as mulheres, como a Lei Maria da Penha, do Minuto Seguinte e do feminicídio. Professores temporários, que deveriam ser exceção nas redes estaduais de ensino, se tornaram maioria nas escolas. A situação mais preocupante é a de Minas Gerais. Nesta escola estadual de Belo Horizonte, a maioria dos alunos não sabe se os professores são concursados ou temporários, mas reclama de trocas constantes durante o ano. Esse ano já aconteceu, acho que 2 trocas de professores. Prejudica muito a gente. Em vez de a gente aprender toda a matéria, a gente aprende algo picado. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o estado passou quase 7 anos sem realizar concursos. O último foi há 6 meses, mas ainda não foi homologado. Das 20 mil vagas disponíveis, menos de 9 mil foram preenchidas. Aqui a gente briga há anos para conseguir um edital. Depois briga há anos para ser homologado. Depois a gente briga mais, reivindica mais para nomear as pessoas. E a nomeação é a conta-gotas. Um levantamento da organização não governamental Todos pela Educação mostra uma queda acentuada no número de professores concursados nas escolas estaduais de grande parte do país. Em 2013, eram 505 mil, quase 70% do total. Em 2023, o efetivo caiu para 321 mil, menos de 50%. O número de professores concursados nas redes estaduais de ensino é o menor em 10 anos e Minas Gerais lidera a estatística. Aqui, apenas 20% dos educadores são efetivos. Os outros 80% são contratados de forma temporária. Muitos estados têm dificuldades fiscais, estão no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, então acabam optando para diminuir o custo da sua folha de pagamento por professores temporários.
De acordo com o estudo, apenas 14 estados e o Distrito Federal tinham mais professores efetivos que temporários no ano passado. A maior taxa é a do Rio de Janeiro, 96%. Bahia, Pará e Rio Grande do Norte também aparecem com mais de 90%. Já Tocantins, Acre, Espírito Santo e Santa Catarina têm menos de 30% de profissionais concursados. O professor contratado, ele circula. Então você não tem um vínculo ali com aquela comunidade, você não tem um vínculo com aquela escola. O número de professores temporários cresceu 55% em 10 anos e é maior que o de concursados desde 2022. Mais de 40% dos educadores contratados nesta modalidade atuam há pelo menos 11 anos na profissão. Esse tipo de contratação temporária, ela deveria servir para demandas emergenciais, né? Então é importante que esse número se reduza ao longo do tempo. Na cerimônia de 51 anos do aniversário da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, acordos foram assinados e novidades apresentadas. O presidente Lula participou do evento e prometeu ampliar investimentos. Das mãos da presidente da Embrapa, Lula recebeu um pé de pequi sem espinhos. A espécie é resultado dos estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Atualmente, a Embrapa mantém mais de 1.000 projetos de pesquisa com um orçamento de R$500 milhões por ano. É uma coisa tão absurda a gente imaginar que um centro de conhecimento como a Embrapa deixa de fazer uma pesquisa porque falta 1 milhão, 2 milhões, que eu diria que é irresponsabilidade de todo mundo. Cada centavo que a gente coloca na Embrapa retorna para esse país milhares de reais que se transformam em dólar e que faz a gente ter o maior exportador, sabe, de carne, de soja, de milho, do que quiser. Na cerimônia, que contou com a presença de ministros de Estado, houve a assinatura de acordos estratégicos, 2 deles de abrangência internacional. A estatal, vinculada ao Ministério da Agricultura, desenvolve tecnologias e pesquisas agropecuárias. Recentemente, assinamos um acordo de cooperação com a Agência Espacial Brasileira para um projeto que envolve agricultura espacial, o projeto Artemis, onde o grão de bico e a batata doce da Embrapa serão cultivados na Lua. E faltam menos de 10 dias para o show da rainha do pop, Madonna, no Rio de Janeiro. O evento terá um esquema de segurança semelhante ao do Réveillon. Copacabana é pura expectativa. Acampei para ver ela na rua 20 dias para ver e vi da grade. É um show público em Copacabana. Nossa, tô nervoso, me arrepio. Tô nervoso, minha ansiedade tá gritando. O show gratuito que celebra os 40 anos de carreira da cantora terá duração de 2 horas. Será o único na América do Sul e vai encerrar a turnê mundial da Madonna. 1,5 milhão de pessoas são esperadas para a atração. Encerrar a turnê nela no Brasil vai ser, assim, o máximo para ela e mais pra gente que é fã. Estou na expectativa total, contando os dias, pretendo vir caracterizada e aproveitar, assim, o máximo. Hoje, a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado divulgaram o esquema especial de segurança para o mega evento. 3.200 policiais militares vão atuar na praia de Copacabana no dia 4 de maio. O esquema de segurança também vai contar com pontos de bloqueio, câmeras de reconhecimento facial e detectores de metal, além de torres de observação e monitoramento aéreo. Uma novidade na segurança será a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da PM, que vai receber todas as imagens em tempo real produzidas durante o show, garantindo mais velocidade na atuação dos agentes. A convergência das imagens para essa localidade, com o funcionamento do sistema de reconhecimento facial, vai possibilitar não só um melhor direcionamento e tomada de decisão para o comando de policiamento da Polícia Militar, que vai estar exatamente no carro-comando, vai disponibilizar isso também como agilizar a possibilidade de identificar foragidos da justiça que estejam circulando no bairro nesse dia. A Operação Madonna vai contar ainda com reforço da Polícia Civil. O reforço da Polícia Civil será de 1.500 agentes, sendo que todas as unidades da capital, elas estão avisadas de que é para manter toda a equipe em sobreaviso, preparada para um acionamento de emergência caso haja qualquer necessidade.
Hoje foi o último dia do Brazilian iGaming Summit, um dos maiores eventos do universo de apostas esportivas no Brasil e na América Latina. No último dia de evento, corredores cheios e, é claro, novos negócios no universo das apostas online sendo fechados. Os painéis também foram destaque. E economia para o nosso país. Uma das palestras que aconteceu na manhã de hoje aqui na Bi Sigma Americas foi Além dos Limites, como a mídia tradicional se reinventa em um mundo regulamentado. Os palestrantes debateram como as mídias tradicionais, como rádio e televisão, se relacionam com o universo de apostas online em meio ao processo de regulamentação desse mercado e quais as perspectivas. Durante a exposição, os palestrantes reforçaram a importância da consolidação da regulamentação das apostas online no Brasil. De acordo com os especialistas, isso dará mais segurança tanto para apostadores quanto para os empresários que pretendem investir no ramo. O processo de regulamentação do setor já começou e deve ser concluído no início do segundo semestre. A Rede TV, que é parceira do evento, marcou presença no painel. Nós trabalhamos junto na criação de conteúdo, na criação de comunicação, com empresas super sérias. O setor está chegando a uma maturidade de mercado, né? E isso é muito legal. Isso é legal para a indústria, isso é legal para o consumidor, isso é legal para as companhias, né? E do nosso lado, a gente espera realmente que esse seja um segmento forte, né? Que ele gere renda, gere emprego, movimente a economia. E eu acho que nós estamos caminhando aí para um futuro promissor entre os veículos, entre as companhias de aposta esportiva, as companhias públicas e federais estão fazendo um trabalho muito sério de regulamentação. E eu acho que daqui a pouco, como nas grandes economias do mundo, nós teremos mais um segmento regulamentado, pujante, econômico. A parceria de empresas de apostas esportivas com veículos de comunicação consolidados já acontece na prática e tem se mostrado promissora. Esse é um grande exemplo, né, de como que a gente consegue trabalhar conteúdo relevante e sustentável, né? Quer dizer, nós temos um parceiro muito legal, que patrocinador master do Ivan Moré na hora do almoço, né, Betsul, que faz um trabalho muito sério, né, e do qual eles têm alguns atletas paralímpicos que eles patrocinam, e a gente ajuda muito na questão de anúncio, de propagação dessas iniciativas, né? Temos alguns projetos aí de acompanhar Paralimpíadas com eles. Então, eu acho que esse é um grande exemplo que mostra como que a gente pode transformar toda essa economia numa economia séria e que possa ajudar a nossa sociedade de maneira geral. Três anos depois de uma batalha judicial, uma pernambucana conquistou o direito de ser registrada como intersexo. Ela é a primeira do país. Aos 32 anos, a recifense Cel Ramos de Albuquerque finalmente conseguiu ter em sua certidão de nascimento a classificação de intersexo. Cel é a primeira pessoa do Brasil a conseguir fazer esse tipo de alteração no registro civil. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pessoas intersexo representam 1,7% da população mundial. No Brasil, o número pode chegar a 3 milhões de pessoas. Na maioria dos casos, essas características não são aparentes. Intersexo são pessoas que apresentam o desenvolvimento dos seus órgãos genitais externos e internos de uma maneira atípica, ou seja, diferente da maioria da população. Isso se deve a condições congênitas, desde uma genitália externa, que não pode ser caracterizada como feminina ou masculina, ou ainda corpos que são socialmente lidos como corpos masculinos ou femininos, mas que apresentam órgãos genitais internos e cromossomos discordantes. Após ter nascido com a genitália ambígua, Cel foi submetida, ainda bebê, a uma cirurgia e, ao longo dos anos, realizou vários procedimentos de correção devido às sequelas da primeira operação. Dos 17 para cá, eu fiz mais 6 cirurgias tentando, de alguma forma, reverter e me dar um pouco mais de qualidade de vida, né? Devido à mutilação que foi realizada quando eu tinha 1 ano e me trouxe diversos tipos de problemas na minha vida de modo geral, né? Como muita dor, problemas com infecções urinárias, perda de sensibilidade, né? Muita fibrose, estenose da questão das cirurgias. E quando é adulto intersexo, passamos diversos tipos de estigmas também. Discriminações o tempo inteiro, principalmente na questão de se relacionar afetivamente, sexualmente, tem muito problema com isso, sim.
No Brasil, desde 2021, todos os bebês que nascem com essa condição podem ser registrados com sexo ignorado. Mas, para a jornalista, a luta pelo reconhecimento dos intersexos continua. Eu dei, né, esse primeiro passo, né, e agora é a gente correr atrás, né, quando eu falo a gente, falo a comunidade, a pauta de modo geral, corrermos atrás para que a gente possa judicialmente conseguir direitos, né, e conquistas que resguardem ainda mais a integridade dessas crianças e desses adultos intersexos. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Muita chuva ainda no norte e nordeste, né? Exatamente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Sim, e ainda tem previsão de chuva nessas regiões e a grande responsável é a zona de convergência intertropical. Por isso, essa chuvarada. Olha, no Nordeste, por exemplo, a chuva forte e volumosa ainda se concentra entre o Maranhão e também o Ceará. E como o solo está encharcado, ainda tem risco de alagamentos e deslizamentos de terra. No Sudeste, tempo abafado e com as máximas, olha, chegando aos 31 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Belo Horizonte e 32 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, dia com bastante nebulosidade, mas bem abafado também. Olha só, a máxima pode chegar aos 30 graus amanhã, 32 no sábado e 33 graus no domingo. No sul do país, o sol aparece no Paraná, mas ainda chove em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Agora, falando em temperaturas, olha, no centro-oeste, por causa da onda de calor, o tempo continua quente e seco. Olha, em Cuiabá, as máximas ainda continuam na casa dos 37 graus. É muito quente, viu? Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigada, Igor. O IBGE divulgou hoje os dados da PNAD Contínua Segurança Alimentar 2023. 1 em cada 4 domicílios não teve comida suficiente ou adequada à mesa. Desempregada, Roberta é mãe de 3 filhos e vive o drama de não saber se vai ter o que comer em casa. O que sobrou nas quentinhas que ganhou hoje, ela guardou para a janta. A pouca comida na despensa e na geladeira causa insegurança. Tem dias que eu não tenho nem o que comer, né? Tem muitas famílias, não só eu, como todos, né? Que passam por necessidades assim como eu passo. Segundo a pesquisa do IBGE, em 2023 o país registrou 21 milhões dos domicílios com pessoas com insegurança alimentar, dado que ainda preocupa, mesmo com o aumento dos lares que passaram a ter a segurança do alimento na mesa. A gente observa uma melhora na classificação dos domicílios, né, em segurança alimentar, mas com o índice atual de 27,6% em insegurança alimentar, a gente tem cerca de 1/4 dos domicílios ainda com algum grau de insegurança alimentar. O norte é a região mais afetada, com 16% das residências que apresentam esse problema. Aqui no Nordeste, a situação é semelhante. São cerca de 15% dos domicílios com insegurança alimentar grave ou moderada. Nas outras regiões, essa insegurança gerada pela falta de alimentos cai praticamente pela metade. O Centro-Oeste tem cerca de 8%, o Sudeste 6,7% e a região Sul menos de 5%. A pesquisa mostrou ainda que o fator educação também está relacionado com o ter ou não o alimento em casa. Em 44% das casas com insegurança alimentar, a pessoa responsável não tinha instrução ou não havia completado o ensino fundamental. Domicílios, por exemplo, onde a pessoa responsável pelo domicílio é mulher, tem uma associação maior à insegurança alimentar do que com a segurança alimentar. O Brasil é referência mundial em produção de alimentos, mas garantir comida em quantidade e diversidade adequada em todos os lares ainda é um desafio. Certamente a insegurança alimentar no Brasil, ela não é uma questão de suficiência de alimentos produzidos no país. As políticas públicas existentes ainda não são suficientes para promover a inclusão dessas pessoas. Mais refeições, né, para as pessoas, né, poder comer. É o que eu peço.
A Polícia Civil concluiu o inquérito do acidente envolvendo o Porsche em São Paulo. O condutor do veículo de luxo foi indiciado e a mãe dele também. Ao vivo, o repórter Luiz Gaccioni traz os detalhes para a gente desse caso lá de frente à delegacia que investigou o caso, né, Gaccioni? Boa noite. Boa noite, Augusto, Gabi e a todos que nos assistem. Isso mesmo, os investigadores pediram mais uma vez a prisão do empresário Fernando Sastre, o condutor do Porsche que provocou o acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Vieira, de 52 anos, no fim do mês passado, na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste da capital. Fernando foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, lesão corporal e fuga do local de acidente. A novidade, nesse caso, foi a inclusão da mãe dele no inquérito. Daniela Medeiros foi indiciada como coautora por ajudar o filho na fuga do local. Para que as autoridades, isso foi proposital para evitar a realização do teste do bafômetro e uma possível prisão em flagrante. Hoje, peritos da Polícia Técnico-Científica fizeram a reconstituição do acidente. As imagens das câmeras corporais também foram divulgadas e mostram como foi a abordagem dos PMs aos envolvidos no acidente. Vamos ver na reportagem de Giovanni César. As imagens mostram a abordagem ao empresário Fernando Sastre de Andrade Filho logo após o acidente. O senhor era o condutor do carro? Tá, então, só que a gente tem que qualificar ele. Cadê sua CNH? Você já passou tudo pra ele. Passei aqui, vamos... Tá tudo com ele já. Só que você não pode tirar ele daqui assim. A gente tem que qualificar primeiro para depois a senhora retirar. Enquanto a policial confirma algumas informações com o Fernando, uma testemunha afirma que passou por ele antes da batida e que Sastre estava em alta velocidade. Do outro lado ali, esse carro passou voado aqui, ó. Em um dos poucos momentos em que Fernando fala, sem ser interrompido pela mãe, ele conta o que lembra ter acontecido. Tava saindo com o Marcos, a gente estava indo para casa. E aí aconteceu um acidente horrível. Foi isso. Fernando é questionado pelas autoridades, mas a mãe dele, Daniela, pressiona os policiais para sair do local. Ele não quis ser atendido porque o bombeiro e a ambulância estavam aqui. Levou um amigo dele que Marcos. Eu quero Marcos. Tava mais, foi socorrer, que estava aparentemente com a costela fraturada. Pelo amor de Deus, deixa eu levar ele para fazer tomografia, moça. Se ele tiver batido a cabeça, cada minuto conta. Você bateu 60? Ele não sabe. Não, o Marcos se machucou. O Marcos. Seu nariz tá sangrando. A senhora vai levar ele para qual São hospital? Luís. Pro São Luís. Pro São Luís. Tá. Calma. Vamos lá, então, socorrer você. Testemunhas contaram aos agentes que as namoradas de Fernando e Marcos, que estavam no banco do passageiro da Porsche, tentaram tirá-los do local antes da chegada da polícia. Eles passaram pela gente. Passou uns 200 km na frente, ele pegou desviado de um carro e bateu nesse. Eles queriam tudo mais e aí a gente segurou. As acompanhantes queriam retirar ele do local e levar para o hospital e tal, e a gente ficou segurando eles. Na madrugada do dia 31 de março, Fernando Sastre dirigia a 156 km por hora, segundo a perícia. Ele diz que tentou frear, mas bateu no carro da vítima a 114 km por hora. O motorista de aplicativo, Ornaldo Viana, de 52 anos, morreu com múltiplas fraturas. Hoje a polícia realizou a reconstituição do acidente. Uma das faixas da Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo, foi interditada. Os trabalhos foram concentrados nos locais onde câmeras de segurança captaram as imagens dos dois carros na hora do acidente. Peritos usaram um drone e scanner a laser 3D para obter uma imagem aérea e confirmar a velocidade do veículo. Não há uma data definida para a apresentação do laudo. Será se fosse ao contrário, o motorista do aplicativo tivesse colidido com a traseira do veículo da Porsche, será que seria a mesma solução? Será que o desfecho do caso seria o mesmo?
O sistema online de agendamento para emissão de passaportes da Polícia Federal já opera normalmente. O serviço ficou suspenso por 8 dias após uma tentativa de invasão hacker que levou a polícia a abrir um inquérito para investigar o caso. Os técnicos fizeram atualizações no sistema de agendamento para prevenir novos ataques. O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, assinou uma carta renunciando ao cargo. A decisão já havia sido anunciada há um mês, mas só foi oficializada hoje. Um conselho do governo assumiu provisoriamente o controle do país, devastado por uma guerra civil e violência de gangues. Entre janeiro e março deste ano, mais de 2.500 pessoas foram feridas ou morreram no Haiti em confrontos causados pela onda de crimes. O atual ministro das Finanças assumirá o cargo de primeiro-ministro de maneira interina do Haiti. Bom, e agora vamos direto para o Espaço da Sorte na Avenida Paulista. A gente acompanha o sorteio da Mega Sena e o prêmio é de mais de 5 milhões de reais. O Rede TV News volta logo depois, então não saia daí. O consumo nos lares brasileiros cresceu 8,85% em março, comparado a fevereiro. É o maior resultado para o mês desde 2021. Segundo a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, as perspectivas são positivas, já que os indicadores macroeconômicos apontam redução do desemprego e aumento de renda. Ainda assim, os consumidores continuam buscando estratégias para driblar os preços nos supermercados. O que mais tem chamado a atenção é que o consumidor, quando ele está no supermercado e que ele depara com esses aumentos, eles acabam fazendo substituição de marca, ou seja, ele troca produto. Então, no mês de março, por exemplo, a gente viu que para fazer 80% do consumo nos lares, foram 67 marcas de arroz e 67 marcas de feijão. Aquelas compras do dia a dia, como pão, como papel higiênico, às vezes que falta alguma coisa, a gente vai no mercadinho de bairro, porque as grandes redes, às vezes, não trazem uma boa opção, né? O Abras Mercado, indicador que mede a variação de preços da cesta composta por 35 produtos de largo consumo, entre alimentos, bebidas, produtos de limpeza e itens de higiene e beleza, teve um recuo em março, passando de R$ 738,49 para R$ 737,33 na média nacional. Entre os itens básicos, as principais quedas nos preços foram do óleo de soja, da farinha de trigo, farinha de mandioca e do arroz. Aliás, a deflação do arroz nas 5 regiões do país veio depois de 7 altas consecutivas, com destaque para o sul, com queda agora de 5%. Por outro lado, as altas vieram do café torrado e moído, do feijão e do açúcar. Entre os produtos lácteos, as altas foram do leite longa-vida e do leite em pó integral. Em queda ficaram a margarina cremosa e os queijos mussarela e prato. Na cesta de proteína animal, o preço do ovo e do frango congelado aumentaram. Nos hortifrutigranjeiros, a maior queda registrada foi com a batata, de quase 15%. Eu pesquiso sempre, né? Olho na internet ou no próprio folheto do mercado e vários. O dia todo olhando antes de comprar. A Assembleia Geral da Petrobras aprovou hoje a proposta da União de dividir 50% dos dividendos extraordinários. O repórter Tony Vendramini traz as informações direto do Rio de Janeiro para a gente. Boa noite para você. Tony, como é que ficou essa proposta então? Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a proposta aprovada prevê a distribuição de 50% dos cerca de 44 bilhões de reais de dividendos extraordinários da companhia. Esse montante vai ser pago em 2 parcelas, uma no dia 20 de maio, outra no dia 20 de junho. O governo federal, que tem a maioria das ações, deve receber cerca de 6 bilhões de reais. A outra metade dos dividendos extraordinários deve ser paga até o final do ano. A discussão em torno dessa distribuição gerou, no início do mês, uma crise que levou até a especulação sobre uma troca na presidência da estatal, hoje ocupada por Jean Paul Prats. Isso porque a diretoria da Petrobras sugeriu o pagamento de metade dos recursos, mas o colegiado que representa a União rejeitou a proposta.
Já os minoritários defendiam o pagamento de 100%. Nas semanas seguintes, o governo revisou a decisão e aceitou o pagamento de 50% dos dividendos extras. E com a aprovação dos dividendos bilionários, as ações da Petrobras fecharam o dia em alta, subiram cerca de 2%. Augusto, Gabi. Obrigada, Tony. Boa noite para você. E voltamos em 30 segundos. O governo detalhou o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. O texto prevê desconto de 60% dos impostos sobre serviços de saúde e educação e imposto zero para itens da cesta básica. O projeto de lei complementar entregue pelo governo federal ao Congresso é o primeiro passo da discussão sobre as regras mais específicas da reforma tributária. São 300 páginas e 500 artigos com as novas normas para a cobrança do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, onde estarão inseridos a CBS e o IBS, que vão substituir o PIS, a COFINS e o IPI, que são impostos federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. O texto não crava a alíquota exata para o IVA, mas a estimativa inicial do Ministério da Fazenda é que a taxa básica seja de 26,5%. Parlamentares disseram que o patamar está entre os mais altos do mundo. O governo rebateu as críticas e disse que a mudança acaba com a chamada cobrança em cascata. Aí as pessoas falam, olha, a alíquota padrão do novo tributo vai ser de 26,5%. É muito alta para padrões internacionais, por fora, sobre o preço sem imposto. Ao contrário do que acontece hoje, que a alíquota vem sobre o preço com imposto. Hoje as pessoas não sabem quanto estão pagando. A reforma também prevê alíquotas diferenciadas para determinados produtos. Os serviços de saúde e educação terão desconto de 60% sobre impostos pagos. Esse percentual também deve valer para uma lista de 850 medicamentos. E outros 383 remédios e insumos terão 100% de isenção. Por outro lado, o texto prevê alíquotas maiores para produtos considerados nocivos, como cigarros, bebida e armas. O valor ainda não foi definido. Já a cesta básica foi dividida em duas categorias, levando em consideração os alimentos mais consumidos pelos mais pobres e a diversidade regional do país. Terão isenção total de impostos 18 gêneros considerados de primeira necessidade, como arroz, feijão, café, açúcar e óleo. Outros produtos terão redução de 60% das alíquotas, como carnes, peixes, queijos e massas. O projeto também prevê cashback. Isso significa que impostos cobrados no consumo sejam devolvidos às famílias que tenham renda de até meio salário mínimo por pessoa, o equivalente hoje a R$ 706. O gás de cozinha, por exemplo, deve ter devolução de 100% da CBS, Imposto Federal, e de 20% do IBS, Imposto Estadual Municipal. Contas de luz e água devem ter devolução de 50% do Imposto Federal e 20% do restante. Outros produtos poderão ter devolução de 20% da CBS e do IBS. À medida em que a gente for discutindo benefícios, concessões, isso vai automaticamente mostrar para a sociedade qual é o custo desse benefício na composição da tributação de todo mundo, na composição da alíquota de referência, da alíquota que todo mundo vai pagar. O texto agora vai tramitar na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, ainda não definiu quem vai ser o relator. E hoje, no programa É Notícia, o jornalista Kennedy Alencar entrevista Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Teixeira explicou quais são os desafios para combater o aumento nos preços dos alimentos. As mudanças climáticas estão sendo tão severas que afetam a produção de alimentos. E afetam a produção de alimentos por secas extremas e chuvas extremas. Isso afetou a produção de arroz, isso afetou a produção de feijão, de legumes e de frutas. Isso aumentou o preço dos alimentos no final do ano. Mas o preço do alimento ainda, para caber na renda das pessoas, é difícil. Quais são as medidas que nós estamos adotando? A primeira medida é, no Plano Safra agora, do mês de junho, ter estímulos à produção de alimentos. Estímulos à produção de alimentos,
além dos estímulos, diversificar os lugares de produção desses alimentos para que você não fique vulnerável às mudanças climáticas. Então, você tem que levar para outros lugares do Brasil, sem tirar de onde está, mas ampliar a produção de alimentos para outros lugares no Brasil para diminuir o preço dos alimentos, né? E estimular aquele agricultor que não acessa o crédito com juros muito baixos para que ele produza esses alimentos. Então, esse é o nosso desafio. O ministro destacou que os conflitos no campo diminuíram na gestão do presidente Lula. Diminuíram as mortes no campo. Isso é muito importante. Isso é em virtude dos programas de reforma agrária e de conciliação. É a recriação da ouvidoria agrária e a criação da comissão de conciliação de conflitos, de resolução de conflitos do INCRA. O dado mais importante é esse: apesar de ter aumentado o número de conflitos, menos gente morreu. Menos gente morreu, e isso foi por uma ação do Estado. Inclusive, teve regiões que a gente levou à Guarda Nacional. Paulo Teixeira afirmou que cresceu o número de trabalhadores resgatados de situação análoga à escravidão. Outro dado importante, que é o recorde de libertação de trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo, que é um trabalho do Ministério do Trabalho. Isso foi muito importante. Isso demonstra que o governo passado tinha 3 grandes problemas no governo passado. Primeiro, ele armou o campo, estimulou a violência. Segundo, ele não tinha programa de reforma agrária. Terceiro, ele não tinha fiscalização das condições degradantes de trabalho. Esse governo não. Esse governo está desarmando os espíritos, está com um programa de reforma agrária e um programa de fiscalização para coibir relações de trabalho análogas a trabalho escravo. Paulo Teixeira acredita que o bilionário Elon Musk deve ser processado pelo STF porque agride a soberania nacional. E o que o Elon Musk vem se meter aqui no Brasil? Então, eu acho que o Alexandre de Moraes tem que abrir um processo contra ele, investigá-lo, porque ele está agindo contra a soberania nacional. O que ele está fazendo, os Estados Unidos não aceitaria. Veja o que eles estão fazendo com o TikTok. O que ele está fazendo no Brasil é interferir nas instituições brasileiras, atacando o Supremo Tribunal Federal, e eu acho que o Brasil tem que tomar uma providência judicial contra ele. O programa É Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. A gente faz um rápido intervalo, já voltamos. As polícias civis do Distrito Federal e de São Paulo prenderam 6 integrantes de uma quadrilha que operava 540 sites falsos de leilão de carros. O chefe do esquema está foragido. A diferença era sutil. Enquanto os verdadeiros sites terminavam em .br, os clonados pelo grupo tinham nome e aparência iguais. Tinham o final .net. E muita gente acabava caindo sem perceber. E depois impulsionavam eles no Google. Então, quando uma pessoa pesquisava a empresa verdadeira, o primeiro link que aparecia era da empresa falsa. Então, a vítima era conduzida a esse site falso e depois começava, então, a interagir com os criminosos por telefone, era levada a erro a efetuar esses depósitos e depois, obviamente, não recebia o veículo. De acordo com as investigações, Lucas Fernando Simões era o chefe da quadrilha. Segundo a polícia, ele fugiu de avião para os Estados Unidos. Apontado como mentor do esquema, Lucas tem uma empresa de aluguel de carros em Miami, administrada com dinheiro dos golpes aplicados aqui no Brasil. A mulher dele foi presa temporariamente, já que, segundo a polícia, ela sabia de todo o esquema. No total, 12 mandados de prisão foram cumpridos. Cerca de 61 pessoas envolvidas no esquema foram indiciadas e 50 contas bancárias bloqueadas. E um rápido olhar, a gente já está estimando aí centenas de vítimas no país todo e a gente está estimando aí prejuízos na casa dos milhões. E os indígenas que participam do acampamento Terra Livre marcharam até a Praça dos Três Poderes hoje em Brasília para cobrar demarcações de terras. Lideranças indígenas se reuniram com o presidente Lula.
Os indígenas marcharam por mais de 4 quilômetros pela esplanada dos ministérios. Depois de 2 horas sob sol forte, eles chegaram na Praça dos Três Poderes. A caminhada foi com música, dança e cartazes de protesto. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o acampamento Terra Livre, que termina amanhã, reuniu cerca de 9.000 pessoas com mais de 200 etnias. Outros movimentos sociais, como os do Sem Terra, também participaram. Um dos momentos mais aguardados dessa, que é a maior mobilização indígena do país, foi o encontro do presidente Lula com 40 lideranças do movimento no Palácio do Planalto. O grupo entregou uma carta com 25 demandas. Entre as reivindicações está o pedido pela demarcação de terras. As lideranças também pedem a inconstitucionalidade da lei que o Congresso aprovou no ano passado, que adota a tese do marco temporal. Com isso, os indígenas só têm direito às terras ocupadas até a data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. A lei é contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que hoje ganhou uma faixa com a frase: "Nosso marco é ancestral, sempre estivemos aqui". As pás do Moinho de Vento e algumas letras da fachada do icônico Moulin Rouge, em Paris, desabaram nesta quinta. Essa é a primeira vez que acontece um acidente do tipo desde que o cabaré foi fundado em 1889. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não há riscos de outros colapsos. Não se sabe o que causou o desprendimento das peças, mas o diretor do local afirmou não haver nenhum sinal de sabotagem. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.